Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Seara dos Médiuns e tem por título Aviso, Chegada e Entendimento. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quando na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Huddersfield, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre batendo freneticamente a porta. E na residência dos Fox não falta nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona entre a menina Kate e o espírito Charles Rosner, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos, por Daniel Douglas Home e os irmãos Davenport, por Florence Koch e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam à aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões do lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali, mãos luminosas acenam por toda parte, vozes ressoam entre lábios selados, mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se antes os experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada entre a esperança e a convicção. Quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e expazir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habituá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além ante a vida maior. Esse assunto é sempre um assunto bastante interessante para a gente estudar, e estudar até a parte cronológica, porque a gente vai estender um pouquinho além do que Emmanuel trouxe aqui hoje. Vamos lembrar que na primeira revelação, que a gente considera a revelação trazida por Moisés, foi um fenômeno que hoje está catalogado no Livro dos Médiuns como pneumatografia, escrita direta. Quer dizer, não teve interferência nenhuma de Moisés, não teve interferência nenhuma de ninguém encarnado. Né? A escrita, os 10 mandamentos apareceram diretamente numa pedra. É um fenômeno. E junto com esse fenômeno, depois apareceram os profetas, todos eles catalogados ali no Velho Testamento, que tinham essa capacidade de se comunicar com os espíritos, com o mundo espiritual. Depois aparece o Cristo. O Cristo já aparece sendo anunciado por um anjo chamado Gabriel. Depois, quando ele começa a sua história aqui na Terra, a gente vai ouvir o tempo todo conversas, tanto com espíritos do lado bom, né, os espíritos que estão trabalhando como missionário, como, por exemplo, o colóquio que ele teve com Moisés e com Elias no monte, mas também você vai ouvir o tempo todo dele expulsar demônios, curar pessoas, enfim. E depois você vai encontrar no dia do Pentecoste, lá no Ato dos Apóstolos, um dia que galileus muito humildes, muito simples, recebem as línguas de fogo e começa cada um a falar na língua da pessoa que estava ali de ouvinte, na festa do feriado que estava sendo comemorado.
Quando a gente vai falar da terceira revelação, a gente vai encontrar alguns fenômenos como o Emmanuel descreveu aqui para a gente. Ele vai falar, em primeiro lugar, de Swedenborg. Swedenborg, esse espírito, ele assina aquele prolegômenos que está no Livro dos Espíritos, e é um espírito que ele tinha uma mediunidade muito ostensiva e, por isso, ele acabou não conseguindo obter êxito em formalizar o que a gente chama hoje de doutrina espírita. Acabou se criando até mesmo o Swedenborgerismo. O Swedenborg é um espírito que ele tinha uma mediunidade tão desenvolvida e, ao mesmo tempo, uma capacidade de emancipação também tão grande, que ele conseguia atingir os fenômenos que, no Livro dos Espíritos, estão catalogados como êxtase. O espírito, durante o sono, ia a outros mundos, né? E depois a gente pesquisa aí a história de Swedenborg. Mas começava ali a busca pela interferência para chamar a atenção, ou seja, aviso chegada. Os espíritos começando a anunciar para a gente. Depois ele vem falar para a gente sobre uma história muito curiosa e muito interessante da gente entender, estudar, que aconteceu em Huddersfield, que é o caso das irmãs Fox, que era uma família de pastor da igreja metodista protestante, em que a casa deles parecia mal assombrada e por isso foi visitada por várias pessoas, e as pessoas começaram a fazer experimentos até que uma das irmãs Fox, que foi a Kate, ela conseguiu estabelecer uma comunicação. Ela falou, então me imita, e deu uma pancada na mesa, e a pancada foi imitada. E ela conseguiu estabelecer uma comunicação ainda muito rudimentar com um determinado espírito, que depois veio se identificar como Charles Rosner. E pancadas assim, sim ou não. Você é homem ou mulher? Se for homem, dá uma pancada. Se for mulher, dá duas. E foi estabelecendo aquela comunicação até que o espírito informa que, na verdade, ele havia sido assassinado e o seu corpo da última encarnação tinha sido enterrado dentro das paredes da casa que morava essa família de pastor da igreja metodista. E depois ele vem falar de outros fenômenos que vieram acontecendo através de outros médios até chegar a Allan Kardec. Vamos lembrar que Allan Kardec, ele era um homem de ciência, então ele procurou de todas as maneiras provar que existia um charlatanismo, existia um embuste por trás das mesas girantes, por trás daquela comunicação espiritual que vinha acontecendo como moda, né? Como uma coisa que pegou lá na França em meados de 1840, 1850. E aí o que acontece? Quando ele é convidado a participar das reuniões, primeiro ele procura explicar fisicamente o que está acontecendo dentro dos fenômenos da natureza, e para quem quiser maiores informações, a gente aconselha que se leia o Livro dos Espíritos, nos 17 itens que compõem a introdução do livro. Allan Kardec vai descrever etapa por etapa tudo que ele vivenciou e quais foram os experimentos que ele fez. Primeiro ele tentou provar que era físico, depois ele chegou ao ponto de estabelecer uma comunicação, e depois de fazer algumas experiências até bastante interessantes com lápis numa cesta de vime, ou então botar uma ponta de lápis numa cadeira de roda com 4 rodas, trocar uma das rodas, até que um dia o espírito vira para ele, existe uma coisa chamada psicografia. Por exemplo, fulano que está nessa sala tem essa capacidade, orientou que ele repousasse a mão no lápis da época, né, e começasse a escrever. Aí o Allan Kardec vira para os espíritos e fala, por que vocês não explicaram para a gente isso desde o início? Olha quanto tempo a gente perdeu com as comunicações ainda bem primitivas, né, alfabeto, sim, não. E os espíritos deram simplesmente a resposta, se a gente tivesse feito isso, vocês não iam acreditar na gente. A gente precisava dar uma prova patente primeiro da nossa existência para depois começar a explicar como esses fenômenos acontecem. Então, chega o ponto em que agora a gente está na fase do entendimento, e quando o Emmanuel fala que nós nos achamos na fase do entendimento, a gente também aqui pode afirmar que a minha etapa é a etapa do entendimento, porque eu não preciso mais de provas nenhuma da existência da espiritualidade, da comunicabilidade dele conosco. A gente precisa agora entender a doutrina espírita, entender o papel que a gente está desempenhando aqui, o que a gente precisa fazer para o nosso progresso e definitivamente trazer o Evangelho para dentro dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas atitudes. É isso que a gente precisa fazer, né? E daí a gente continua estudando
o livro dos médiuns e entendendo esse fenômeno. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.